Bullying, Gisele de Carvalho Oliveira. O que é o bullying? Tal prática é caracterizada por constantes agressões, que podem ser de ordem física, verbal e psicológica. Geralmente ocorrem as três juntas, em que um indivíduo ou um grupo humilha, xinga, expõe e agride um outro indivíduo. Só podemos chamar de bullying o comportamento sistemático e constante, de modo que episódios isolados de agressão física ou verbal não são caracterizados dessa forma. Classificamos como bullying um comportamento desenvolvido por crianças e adolescentes, sendo que entre os adultos a prática similar a isso é chamada de assédio moral. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente a vítima teme os agressores, seja por causa da sua aparente superioridade física ou pela intimidação e influência que exercem sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho e etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos seus próprios familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda não existe uma lei específica sobre o tema. Uma pesquisa realizada no Brasil com 5.168 alunos de 25 escolas públicas e particulares revelou, em 2010, que as humilhações típicas do bullying são comuns entre alunos da quinta a sexta séries. Na ocasião, 17% dos entrevistados afirmaram estarem envolvidos com o problema, seja no papel de vítima, no de agressor e ou dos dois lados. A forma mais comum por aqui é a cibernética, que surge a partir do envio de e-mails ofensivos ou difamações em sites de relacionamento. Em 2009, uma pesquisa realizada pelo IBGE apontou as cidades de Brasília, 36,6%, e Belo Horizonte, 35,3%, como as capitais brasileiras com maiores índices de bullying. Já entre os casos destacados em São Paulo, uma menina apanhou até desmaiar por colegas que a perseguiam, enquanto que em Porto Alegre um jovem foi morto com arma de fogo. O bullying em seus diversos ambientes. Bullying na escola. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Trata-se de um problema universal, ou seja, ocorre em todo mundo. As formas de agressão entre os alunos podem acontecer em todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio. O bullying escolar não tem uma motivação única. Uma criança ou adolescente pode sofrer bullying no ambiente escolar por diversas razões. Um aspecto físico considerado fora do padrão, um traço de personalidade menosprezado pelos demais, um jeito de pensar que não é aceito, etc. Um aluno ou uma aluna pode sofrer bullying pelo seu peso, pela cor da sua pele, pelo fato de ser estudioso, por ser tímido, por querer prestar atenção na aula, por não compactuar com certas atitudes de um grupo dominante e etc. De modo geral, o bullying escolar envolve o menosprezo e intimidação, seja por parte de um valentão ou por parte do grupo de valentões. O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Pais e professores devem estar atentos às atitudes de seus filhos e alunos, principalmente em alterações de comportamento, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Um dos obstáculos ao enfrentamento do bullying ainda é a aceitação de certos comportamentos agressivos, considerados normais entre crianças e jovens. Bullying é violência e não pode ser considerado mera zoação. Em escolas, o bullying geralmente ocorre em áreas com supervisão adulta mínima ou inexistente. O bullying em locais de trabalho, algumas vezes chamado de bullying adulto, é descrito pelo Congresso Sindical do Reino Unido como um problema sério, apesar das pessoas acharem que seja um problema ocasional entre indivíduos e uma intimidação regular e persistente. Entre vizinhos, geralmente toma forma de intimidação por comportamento inconveniente, como barulho excessivo que perturbam o sono e os padrões de vida normais. Esta forma de comportamento faz com que a vítima fique tão desconfortável que acaba se mudando. Tipos de bullying. Bullying verbal. O bullying verbal talvez seja o mais comum. Consiste numa série de atos intencionais de violência psicológica,
xingamentos, ofensas, provocações, ameaças, intimidações, humilhações e etc. Esses insultos, quando são frequentes e dirigidos contra um alvo específico, podem ser considerados bullying verbal. Bullying físico. Pode acontecer da intimidação ultrapassar a fase verbal e descambar para a agressão física. Também pode acontecer da agressão verbal e física serem praticadas simultaneamente. Seja como for, o bullying físico é definido como uma sequência de ações intencionais que visem machucar a vítima. Chutar, bater, arranhar, empurrar, morder, beliscar, fazer tropeçar de propósito. Todos esses atos se encaixam na descrição de bullying físico. Bullying indireto. Tanto o bullying verbal quanto o físico são diretos. O que define o bullying direto é o fato da vítima estar ausente. Sabe aquela pessoa que fala mal pelas costas, espalha boatos, intrigas e a fim de prejudicar alguém? Isso se encaixa na definição de bullying indireto. Grupos que excluem uma pessoa promovendo seu isolamento também praticam bullying indireto. Ciberbullying. Ciberbullying são atos de intimidação intencionais e repetidos praticados por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares. O cyberbullying pode ocorrer através de redes sociais, e-mail, mensagens de texto, chat e sites. Se o assédio virtual for intencional, sistemático e tiver o objetivo de difamar outra pessoa, pode ser caracterizado como cyberbullying. Podemos citar alguns exemplos de cyberbullying, como exposição de fotos de outra pessoa nas redes sociais com a finalidade de humilhá-la ou causar constrangimento. Formação de grupos em determinada rede social com o objetivo de humilhar alguém. O ato de espalhar boatos e fofocas comprometedoras e ofensivas na internet, a divulgação de vídeos abusivos contra alguém, seja por e-mail ou nas redes sociais, o ato de fazer-se passar por outra pessoa na internet, o que pode ocorrer inclusive com o uso de login dessa pessoa. Bullying em outros países. Nos anos 90, os EUA viveram uma epidemia de tiroteios em escolas, do quais o mais notário foi o massacre de Columbine. Muitas das crianças por trás destes tiroteios afirmaram serem vítimas de bullying e que recorreram à violência somente depois que a administração escolar havia falhado em suas intervenções. Em muitos destes casos, as vítimas processaram tanto as famílias dos atiradores quanto as escolas. Por conta disto, colégios de diversos países começaram a desencorajar a prática do bullying através de campanhas e programas que promovem a cooperação entre os estudantes, assim como o treinamento de alunos moderadores. O bullying entre países ocorre quando um país impõe sua vontade a outro. Costuma ser feito por uso de força militar e as ameaças consistem em doações não entregues a um país menor, ou ainda a não permissão de um país se associar a uma organização de comércio. Consequências do bullying. As pessoas agredidas pelo bullying apresentam alguns sintomas, como distúrbio de sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtornos de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, como o desejo de morrer, entre outros. Em muitos casos, as vítimas recorrem a tratamentos psicológicos, como terapias para amenizar as marcas deixadas pela agressão. Como solucionar esse problema social que é o bullying? Os melhores meios de combate ao bullying são as conscientizações e o diálogo, conversas dos pais e das mães com seus filhos e filhas, campanhas de conscientização nas escolas e diálogo dos profissionais da educação com os estudantes. São as melhores formas para acabar com essa prática. Quando identificado o bullying, é necessário que se converse com as vítimas para oferecê-las apoio emocional. E também com os agressores, a fim de descobrir o motivo das agressões e conscientizá-las dos danos que eles podem causar ao outro. A família dos agressores também deve agir para que o quadro de agressão não se repita e, em hipótese alguma, deve ser utilizada a violência para corrigir a prática do bullying, pois o efeito pode ser oposto ao desejado. Xiomara Schneider, psicóloga
Carialista de crianças e adolescentes afirma que os pais devem estar atentos aos jovens e sempre manter o diálogo e a comunicação com eles, para evitar que ocorra qualquer tipo de situação de agressão sistemática. Famosos vítimas de bullying. Madonna. Eu não era hippie ou fã dos Rolling Stones, então me tornei esquisita. Se você fosse diferente, os alunos eram bem perversos. As pessoas faziam questões de serem maldosas comigo, disse a diva à revista Vanity Fair em 2008. Porém, quanto mais represalias às suas diferenças, mais Madonna reagia. Não depilava pernas e axilas, recusava-se a usar maquiagem ou se encaixar no modelo de garota convencional. Steven Spielberg, o diretor de cinema, mudou-se várias vezes de cidade em função do trabalho do pai. Sempre solitário, desengonçado e excluído, com sua câmera Super 8 nas mãos, fazendo filmes caseiros das irmãs. Spielberg sofreu vários ataques antissemistas dos vizinhos e colegas de escola. Chegou a apanhar diariamente no recreio e ouvir as crianças berrando Spielberg, os judeus sujos. Michael Phelps, o nadador que nas Olimpíadas de Pequim conquistou 8 medalhas de ouro e bateu 7 recordes mundiais, sofria bullying. Uma professora chegou a dizer que ele seria um fracassado. Sofreu bullying anos seguidos. Além do transtorno, era muito alto, magro, desengonçado e tinha orelhas grandes. Uma vez, seu boné foi jogado para fora do ônibus. Em outra, sua cabeça quase foi mergulhada na privada. Kate Winslet, a estrela indicada várias vezes ao Oscar, antes de levar a estatueta para casa por seu papel em O Leitor, recebeu das crianças da escola o apelido de gorducha. Outras meninas me provocavam terrivelmente. Eu simplesmente abaixava minha cabeça e aceitava isso. Era o meu jeito de sobreviver, disse a Parade Magazine. Sofri bullying por ser gordinha. Onde estão elas agora? David Beckham, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, sofreu bullying ironicamente por ser apaixonado pelo esporte. Quando adolescente, era um estranho no ninho, enquanto seus colegas pensavam em diversão. Ele focava no futebol, recusava noitadas e bebidas, e os agressores diziam que isso era coisa de mulherzinha. Beckham chegou a ser garoto propaganda na campanha Beat Bullying. O bullying é algo que todos nós temos responsabilidade de erradicar. Bullying não é brincadeira. Não pratiquem bullying. Diga não ao bullying.